Olá, boa tarde. Nossas saudações a você que é convidado para mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e do mundo. O nosso programa também é transmitido pelo Facebook. Através da página da TV Rio Preto no Facebook, você tem acesso ao nosso programa através de smartphones, por exemplo, e pode, além de nos assistir, interagir conosco, enviar perguntas, observações, participar do programa conosco. O programa de hoje é aquele programa da semana que a gente sempre trata de assuntos relacionados com a cidadania. Na verdade, trata de assuntos relacionados com mobilidade, com trânsito, com uma série de providências que poderiam ser tomadas, poderiam refletir numa melhora progressiva da qualidade de vida das pessoas em São José do Rio Preto. Para isso, nós recebemos uma vez por semana aqui em Rio Preto o engenheiro Dr. Jorge Bassiti. Ele já está aqui de novo para conversar conosco. E hoje ele trouxe uma convidada muito especial, especialíssima, a professora Dulcimar Teodósio, arquiteta e urbanista. Ela é coordenadora do curso de arquitetura da Unirp em São José do Rio Preto e uma estudiosa da questão da mobilidade urbana, não é isso, professora? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Rio Preto tem jeito em questão da mobilidade? O que é que nós temos que fazer para resolver isso? Bom, primeiro, agradecer o convite de estar aqui falando sobre mobilidade urbana. E eu gostei muito da sua abertura de falar sobre cidadania. Isso. Porque essa é a questão, né? A gente... nós nos tratarmos como cidadãos e atuarmos com grande cidadania, com generosidade na cidade. Rio Preto tem jeito, sim, respondendo a sua pergunta, mas é preciso tomar muitas medidas importantes para a gente melhorar a cidadania aqui na cidade. Então, quando a gente fala de mobilidade, a primeira coisa que tem que pensar e que a legislação exige é que tem que priorizar o não motorizado sobre o motorizado e o coletivo sobre o individual. Então é importante que se estabeleça muito bem as políticas e os projetos urbanos voltados ao pedestre, ao ciclista e ao usuário de transporte público. São José do Rio Preto é uma cidade que recebe... O doutor Jorge até outro dia mostrou um número aqui, né? Anualmente o número de veículos que são registrados na Ciretran é muito grande, passa de 20 mil, se não me engano, posso estar enganado em relação a isso. 21 a 25 mil 21 a 25 mil por ano, é impressionante. Quer dizer, esse número de automóveis vai aumentando todo dia. Então, acho que por isso, como historicamente isso vai se volumando, né? Por isso que os gestores públicos, etc., têm priorizado o automóvel em detrimento, como a senhora disse, do coletivo e do pedestre, do ciclista, por exemplo. Tem tanta coisa que poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas, não é isso, professor? É verdade. O automóvel, o Rio Preto sempre teve um modelo de crescimento e de planejamento, desenvolvimento rodoviarista. Isso precisa ser mudado, porque nós temos uma região grande de influência que atrai muita gente e existe poucas possibilidades, eu acredito, assim, das pessoas utilizarem o transporte coletivo. O trem não é aproveitado porque existe o trem de carga. Deveria se pensar talvez na retirada da carga do centro da cidade, mas reaproveitar os trilhos e toda aquela estrutura. Para poder, claro, lógico, num raio de 60 quilômetros, com certeza que as pessoas vêm não só para trabalhar nos serviços que são excelentes em Rio Preto, médicos principalmente, mas estudantes que vêm nas escolas, nas universidades. Então precisaria melhorar essa rede urbana de mobilidade, inclusive quando se planejar, Rio Preto, quando se planeja, já existe um planejamento, mas quando se avançar no planejamento, que seja regional, para melhorar essa mobilidade, senão a gente sempre vai correr atrás do prejuízo. Nunca vamos resolver o problema do trânsito em Rio Preto, que para o automóvel já está difícil. Os motoristas estão utilizando as rodovias como avenidas, e isso não é bom. A rodovia é para passar carga, para passar combustível, carga de combustível, ambulâncias, a gente não pode parar. E aqui está tendo já um congestionamento nas entradas de Rio Preto. Está tendo uma utilização urbana das rodovias, um trânsito urbano nas rodovias. Inclusive, há uma pesquisa já feita apontando que os bairros que mais crescem estão próximos às rodovias. Claro, porque as pessoas estão utilizando a rodovia como principal acesso. E não é assim, né? A gente teria que ter vários eixos aí dentro da cidade importantes de mobilidade, que as pessoas pudessem transitar por dentro da cidade numa velocidade menor, diminuindo os acidentes, inclusive. Professor, antes da gente colocar o Dr. Jorge aqui nessa prosa, a gente vai colocar, claro, estamos
ansiosos para ouvir essas questões em relação a isso. Mas eu tenho a impressão, posso estar enganado em relação a isso, mas uma das últimas providências adotadas pelo poder público em São José do Rio Preto contra o automóvel e a favor do pedestre foi há, sei lá, 30, 40 anos atrás, a questão do calçadão no centro da cidade. E ainda foi meio tímida, não foi tão imponente quanto deveria ser. É isso mesmo, o automóvel continua sendo privilegiado o tempo todo, né? Mesmo com calçadão, certo? Porque se discutia sempre isso, né? Ali pelo centro da cidade passam a pé diariamente alguma coisa em torno de 100 mil pessoas. E passavam 10 mil automóveis. E mesmo assim privilegiava-se o automóvel em detrimento das pessoas. É muito maluco isso, né? Então, ainda hoje se tem essa ideia, né, doutor Jorge, de que o consumidor é sempre aquele que está de automóvel. E, na verdade, não é, né? O consumidor é aquele que tem, que é possível passar devagar em frente ao comércio, olhar os produtos, se interessar, e aí ele entra, e não é aquele que está motorizado. Quem está dirigindo não está nem olhando o comércio direito, né? Então, o calçadão, ele foi um modelo vindo na década de 70, 80, isso começou em Curitiba, né, de priorizar o pedestre, que lá funcionou muito bem. Aqui também, eu acredito. O centro comercial sempre foi o polo mais importante de atração das pessoas, tanto da região quanto da cidade, na questão da mobilidade, pela onde está o comércio, onde estão os serviços administrativos, onde tem o fórum. Então, o centro ainda é o local que mais atrai pessoas. E os pedestres deveriam estar sendo mais privilegiados no centro, e com corredores exclusivos de ônibus, por exemplo, tirar os automóveis. Eu sei que todo mundo que dirige deve estar agora não gostando do que eu estou falando, mas a gente tem que lembrar que quando a gente sai do automóvel, nós somos pedestres e nós precisamos ser bem tratados como pedestres. O dia todo, o tempo todo, não. E se nós temos, então, calçadas arborizadas, largas, sem degrau, sem obstáculos, é muito agradável andar pelas ruas. É muito. Doutor Jorge, vamos lá então. O senhor está convidado a partir de agora, então, a dirigir as perguntas aqui para a professora. Reforçando o que ela está dizendo, a semana passada eu assisti no Globo Repórter uma cidade que foi criada na Jordânia, justamente baseado no que ela está falando. Eles criaram uma cidade semi-vertical, em que não pode entrar automóveis nessa cidade. Ela é toda de pedestres, para ir para os escritórios, para ir para o comércio, para ir para o shopping center, e depois tem um carrinho robotizado para 4 pessoas, que a pessoa pega esse robô e a 1 quilômetro de distância esse robô vai sozinho por um trilho, por um caminho já pré-determinado para ele, para levar a pessoa para o estacionamento. Então, essa cidade já existe e ela é toda energizada por células fotovoltaicas e as termos também. Então, ali não se gasta energia. É tudo através do sol e do armazenamento que a energia do sol fornece para a cidade. E eles já estão pensando na cidade futura, ela já existe. Eu não sei o nome direito, porque é um nome complicado em árabe, mas ela já existe. Quer dizer, alternativas existem, tecnologia para isso já existe, né? Deixa eu perguntar para a doutora Delcimar, para a professora, Rio Preto está voltando a discutir a questão de corredores de ônibus, etc. O caminho é esse mesmo? Nós estamos corretos em caminhar nesse sentido, professor? É assim, o caminho correto é ter os corredores de ônibus. O ideal seria, pelo menos nos estudos, todos os estudos apontam que as cidades médias e grandes não devem ter um sistema centralizado, né? Mas, enfim, ainda que seja centralizado, mas que esse sistema seja prioritário mesmo. Eu tenho uma expectativa muito grande do transporte coletivo. O concêntrico, evitar a concentração. Enfim. Porque aí também gera um congestionamento, gera um terminal com muitas pessoas ao mesmo tempo nos horários de pico, principalmente, não é? Então, nem sempre as pessoas precisam vir ao centro, mas elas vêm necessariamente ao centro. Se elas estão deslocando da zona norte à zona sul, elas têm que passar pelo centro, ou leste, oeste, tanto faz. Então, em determinadas situações, não é o ideal que seja centralizado. As pessoas vêm ao centro pelos serviços de comércio, que ainda aqui é forte.
embora a cidade tenha já centralizado diversos comércios. Começando um pouco a espalhar. Isso, um pouco do shopping, embora a área residencial lá não é muito adensada, mas na Zona Norte tem diversas áreas ali que tem um comércio importante, expressivo, e que as pessoas não se deslocam mesmo. Serviços de saúde estão mais ou menos espalhados também pela Redentora, Zona Sul, etc. Sim, e esse é um modelo de gestão importante destacar. Quando o Dr. Jorge cita que as pessoas não precisam pegar o automóvel para andar, porque assim, o plano de mobilidade ele tem que estar andando junto com o planejamento urbano, né? Então, para isso é preciso adensar as cidades. Nós também temos um modelo de crescimento da cidade que ele é espraiado, então cada vez mais as pessoas estão mais distantes do centro. Grandes vazios urbanos, inclusive. E grandes vazios. Isso é caro administrativamente, né? Caríssimo, e caro também para quem se transporta, caro para a empresa de ônibus que vai lá buscar poucas pessoas tão distantes. Caro para ambulância, mandar lixo, mandar tudo. Não é? Então assim, tem que andar junto, porque o ideal seria adensar, e as pessoas adensadas, e a habitação é uma questão cultural, morar num prédio pode ser tão agradável quanto morar numa casa, que culturalmente todo mundo aqui aparentemente deseja morar numa casa, mas é uma questão cultural, porque o apartamento ele pode ser também tão agradável quanto uma casa, depende da expectativa do morador, daquilo que ele quer fazer. Mas a questão não é a habitação aqui, mas sim você ter mais pessoas concentradas em mais lugares e poder se mover a pé. É curioso, eu ontem soube, estava em São Paulo numa reunião do Conselho de Arquitetura, e eu soube que lá no Japão, no transporte público, ele funciona como um táxi. Quanto mais longe você mora, você paga mais caro pelo transporte. Aqui seria impossível fazer isso, porque quem mora longe é justamente a camada da população de menor renda. Então, quem tem maior renda está no centro, está mais próximo ao centro e anda de carro. A gente está no caminho inverso, né? E deveria ter um pouco mais de misturas, de usos e de habitações na cidade toda, no centro, nos bairros, para que isso fosse evitado. E a mobilidade não é só a questão do tempo, é um gasto de energia, é um gasto de tempo da pessoa que ela está perdendo, que ela podia estar fazendo outra coisa mais legal do que estar parado no trânsito ou dentro de um ônibus, que aqui infelizmente não tem ar-condicionado. Tanta coisa boa para fazer nesse tempo, não né? Você ler um livro, fazer uma caminhada, olha quanta coisa que dá para fazer. Tanta coisa boa mesmo. E as pessoas acabam perdendo tempo no trânsito. Isso não é o ideal. Então, o doutor Jorge não anda de carro toda hora, anda de moto, né, doutor Jorge? O seu transporte predileto é a moto. E mesmo assim tem problemas também, né? A utilização de motos. Em Rio Preto é bom salientar as autoridades da cidade que estão precisando urgente de mais estacionamento para motocicletas, principalmente no centro da cidade. Se você vai hoje de moto ali no Poupa Tempo, não tem lugar para parar. No mercado tampouco. Na esquina da Rua 15 com a Silva Jardim, todo aquele centrinho, não tem. Se tira 2, 3 veículos que ocupam uma média de 7 metros cada um, nós vamos ter uma quantidade muito grande de espaço para moto, o que vai incentivar a pessoa a ir de moto para a cidade. Eu tenho parado em estacionamento e pago porque não tem lugar para parar, o que não é bom. Eu gostaria de salientar rapidamente que esse caso que a doutora falou, sobre o problema da pessoa ter que vir ao centro, já está sendo resolvido, por exemplo, em Curitiba, em que é um projeto que foi executado e funciona bem, que é os ônibus também percorrerem a periferia da cidade. Então vamos dar um exemplo. O sujeito mora na Zona Norte, Jardim Boa Esperança, e ele trabalha no Carrefour, por exemplo, lá em cima. No Carrefour ou no Shopping Iguatemi. Isso. Então ele poderia sair por fora e muito mais rápido, que tem muito menos densidade de casas e de trânsito, para chegar onde ele precisa. Eu vejo nitidamente os ônibus que, por exemplo, saem do centro, com gente humilde que vai trabalhar na região do Débora Cristina, as funcionárias, ajudantes do dono das casas, que vão ao Shopping Rio Preto trabalhar, que vão ao Shopping Iguatemi, aquilo vai lotado. E essas pessoas provavelmente já tiveram 45, 50 minutos dentro de um ônibus vindo da zona que eles moram, que é a periferia, Zona Norte, Zona Sul, seja lá de onde for, ao centro, depois pegar uma fila de novo e pegar o ônibus para ir para o destino final. Isso teria que acabar. Nós temos uma firma que foi contratada em Rio Preto há mais de 5 anos,
que começou com 185 mil reais, está mais de 1,5 milhão, até agora não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. A cidade está estagnada em mobilidade, infelizmente. Professora, a região norte da cidade sempre chama atenção quando se levanta essa questão da mobilidade, etc. Sempre se coloca como exemplo, como mau exemplo, a região norte, com dificuldades para as pessoas chegarem lá, transpassarem a avenida lá embaixo. Isso tem melhorado, fizeram um viaduto ali em cima, estão investindo nisso, etc. Isso tem melhorado, a coisa está... Não dá para acreditar tanto assim. É assim, o que acontece, que eu vejo, é que se faz intervenções urbanas em vez de fazer um planejamento que antecede. Então agora foi feito um viaduto importante da Alça Norte lá para fazer essa ligação. Com certeza isso deve melhorar o trânsito de automóveis. Porque é curioso, assim, logo depois que inaugurou, eu passei por lá, eu estive no Jardim Antunes, e passei por lá e vi que não tem uma ciclovia já prevista. Ora, se o plano de mobilidade, que é uma lei federal, exige que se tenha ciclovias, ciclofaixas na cidade, porque é que Rio Preto já não antecede e já começa a implantar com espaço suficiente para isso. Porque eu fui palestrar numa escola no Jardim Antunes e os meninos perguntaram, né, os alunos, mas é certo ter horário para pedalar? A gente anda de bicicleta aqui o tempo todo, para ir para a escola, para ir para casa, para ir... E aqui a ciclovia é um lugar de passeio, de lazer, que você fica para lá e para cá, para lá e para cá. Não é considerado um meio de transporte. E é mundialmente considerado um meio de transporte, a bicicleta. Então, não acabou favorecendo o ciclista, né? Embora tenha pedestre, tem o espaço da calçada, mas também não tem árvores. Né? Então, o que me parece em Rio Preto, como vai se fazendo essas intervenções, falta anteceder o planejamento urbano, porque eu vejo muitas avenidas, não só na Zona Norte, mas também ali na Zona Oeste, indo para o São Diocleciano, as avenidas são estreitinhas. Parece que Rio Preto vai morrer naquele loteamento, naquela avenida lá, e não vai se expandir. E lá no São Diocleciano se expandiu muito mais, agora está cheio de condomínios fechados e tem um trânsito muito grande lá. A cidade se superou, a cidade superou todos esses obstáculos, pois né? E as avenidas são estreitas. Na Zona Norte a mesma coisa, tudo estreito. Tem avenidas lá que tem muito comércio, mas as avenidas têm uma largura estreita. Professora, a questão da ciclovia, então, é uma coisa que o próximo governo municipal, seja quem for, nós estamos num ano de eleição, daqui a pouco teremos um novo governo municipal, a questão da ciclovia vai ter que ser pensada. Tem coisa que não dá mais para ficar adiando, né? Tem que tomar essa decisão. Eu ouço muito, até de outros técnicos, né, que não tem ciclista em Rio Preto. Diariamente eu fotografo ciclista. Hoje eu fotografei já 2, assim, na rua, andando, disputando espaço com automóvel e com ônibus. E eu já fiz esse exercício, gostaria muito de me locomover de bicicleta em Rio Preto. Faz bem para a saúde, para o coração, faz bem, não é? É numa outra escala de movimentação, então é mais lento, é mais agradável, mas eu tenho muito medo. Faz muito bem para a cabeça das pessoas. Faz muito bem, mesmo uma atividade física, né, e gratuita, e dá para a gente trabalhar. Tem distâncias, até 2 quilômetros, já está comprovado que as pessoas fazem esse percurso com muita facilidade. E tem gente que talvez mais preparada, ou se prepara melhor ao longo do tempo, até maiores percursos. Há ciclistas, e vêm da Zona Norte, vão para a Zona Sul, vão trabalhar, eles existem. Então, nós fazemos muito esse estudo, né, dentro da universidade em relação à mobilidade e sabemos, através de outros exemplos, que principalmente na Dinamarca, por exemplo, que hoje tem a maior rede cicloviária, não só lá, eu acabei de chegar de Barcelona, fiz uma viagem recente, soube lá que os motoristas tiveram muita resistência com a ciclovia, mas que insistiram, o governo insistiu, colocou, e hoje eles agradecem imenso e utilizam muito a bicicleta. A mesma coisa aconteceu na Dinamarca, aconteceu na Holanda. Então, tem um grande urbanista reconhecido mundialmente, que é o Yangel, que ele fala, coloca a ciclovia que eles aparecerão. Então, é só colocar, a gente tem um clima que favorece, coloca árvores. Talvez a única coisa que tenhamos que não favoreça seja a topografia Rio Preto. A topografia urbana tem problema, temos espigões, temos fundos de vale, etc. Mas hoje há alternativas para isso e tem boas bicicletas com marcha. Pois não é?
Mas não é, se você reparar, nós somos favorecidos pelo fundo de vale. Tem vários fundos de vale aqui, Isso. que a subida, a descida, né, não vai ser tão íngreme assim. Então é possível fazer assim, um plano cicloviário aqui, que as pessoas circulam. Se você pegar todos os córregos e o Rio Preto, você tem um trajeto tranquilo. O que se fez isoladamente, a gente sempre serve como exemplo que atraiu as pessoas. Realmente os ciclistas apareceram, eles aparecem, sim, como a senhora disse, aparecem mesmo. Não é isso, doutor Jorge? Seja à vontade, por favor. Ela falou uma coisa importante. De fato, você fazendo a ciclovia, eles aparecem. Eu sou o que tem uma bicicleta há 1 ano em casa, novinha, de boa qualidade, eu não uso de medo de ser atropelado. Isso, agora, essa é uma outra questão. Uma outra coisa interessante que eu notei na parte de ciclismo é o seguinte: quando eu fui trabalhar em Lucas do Rio Verde, fazendo uma grande obra para a Sadia, tem subidas na cidade que eles fizeram um sistema na guia e sarjeta que engata a bicicleta e a bicicleta sobe. É um mecanismo rosca sem fim. Que a bicicleta vai até onde precisa. Quando chega numa intersecção, para aquele sistema, ele pedala 8, 10 metros, pega a outra sequência de cremalheira e continua subindo. E isso aí não é coisa do outro mundo. Imagina, a cidade lá no Mato Grosso, a 350 quilômetros ao norte de Cuiabá, e existe. A bicicleta é uma coisa muito importante. E para só complementar o que ela falou, nós não temos estacionamento de bicicleta no centro da cidade. Verdade. Então, se você quiser ir com a bicicleta, você fica pensando em outro problema. E se me roubar a bicicleta? Eu não tenho onde parar, eu não tenho onde pôr um cadeado nela. Então, essa preocupação é nossa, pensamos no futuro, mas os nossos governos não estão pensando nisso. E se a gente for conversar com eles, nós somos até mal atendidos, se é que somos atendidos, porque eles não estão preocupados conosco. Absolutamente, eles não estão preocupados conosco. Doutor Jorge, você tocou num assunto que é importantíssimo, a questão do medo do ciclista em relação à violência do trânsito. Claro que ao se estimular as pessoas a utilizarem as ciclovias, etc., a gente vai ter que fazer também uma grande campanha de elucidação do motorista, né? Já que a gente pensa tanto no motorista, favorece tanto o motorista, tem que pensar nele nessa hora, chamar a responsabilidade dele sobre a conduta dele no trânsito, não é isso, professor? É importante, né? A questão da segurança pega nessa questão aí do transporte de bicicletas. Sim, mas até para o pedestre também. Esses Sem dias dúvida. eu fui parada, é só fazer um programa de educação de trânsito, assim, vários programas de educação cidadã. Né? Malhar no ferro-fio, né? Exatamente. Esses dias eu fui parada no viaduto Jordão Reis, numa campanha, dizendo que agora Rio Preto tinha algumas lombofaixas, que são essas lombadas mais, são elevadas no nível da calçada, para facilitar para o pedestre, facilita a mobilidade de quem tem dificuldade, inclusive, né, idosos, cadeirantes, e me entregou um papelzinho, falando, olha, toma cuidado, que hora que você brecar, o carro de trás pode bater em você, então desacelera tempo. Isso. Lógico, falei, que bom, né, fiquei contente, olha, são muito coisas obrigada. Tão básicas, mas não a gente precisa insistir nisso, mas né? Voltar a falar nesse assunto, que bacana. Doutor Jorge, vamos lá. Olha, tinha saído um artigo num jornal de São Paulo, escrito por João Francisco Neto, que ele comenta o seguinte, que há pouco tempo esteve no Brasil um especialista sobre programas urbanos, Henrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá, que, entre outras ideias, afirmou que um país é tão civilizado quanto melhor trata seus pedestres. Citou países como a Suíça, em que mesmo nas grandes cidades como Genebra e Zurique, como disse a professora, os pedestres podem circular tranquilamente pelas vias públicas centrais sem a ameaça de serem atingidos por motoristas irresponsáveis. Então, complementando o que vocês disseram, nós precisamos conscientizar o povo que dirige automóvel que o pedestre é mais importante que o carro dele. Que se ele vê uma pessoa atravessando, ele tem que parar. Ele tem que respeitar o pedestre. O pedestre é muito mais importante e mais frágil. Claro. Se o carro bater em outro carro, não acontece nada. Mas se um carro bater em uma pessoa, ela pode falecer. É verdade. Doutor Jorge, queria complementar que não só, quando ele estiver estacionado, também não parar sobre a calçada, porque a calçada é para pedestre. Está cheio de carro ocupando
a calçada, que é um lugar público que as pessoas transitarem, e eu vejo muitas pessoas, às vezes, eu gosto muito de andar a pé, eu tenho que passar pela rua porque o carro está sobre a calçada. Eu não consigo Como acontece isso? É muito frequente, impressionante isso. Inclusive, nós temos um restaurante novo na Avenida Alberto Andaló, quase esquina com a Marechal Deodoro, que quando lota o estacionamento deles, eles colocam na calçada, imaginando que a calçada pode ser deles, poderia ser deles, e não é. Sem contar também, como o Cabana que fechou, que tinha uma cobertura que vai até a Guia e Sarjeta, e ele punha cadeiras na calçada, lembra? Também. E que ali você não consegue transitar. Outro dia eu fui falar com a prefeitura, por que não tira essa cobertura da Cabana, já que ela já fechou? Ah, nós não podemos tirar uma coisa que já está feita. Falei, mas eles estão em cima da via pública? Não, não vamos tirar porque já está feita. E vai ficar lá, vai entrar um outro inquilino e vai continuar com aquilo lá e vai aproveitar para pôr cadeira lá para servir alguém. Infelizmente, é assim que funciona. Essa utilização do público, né? Essa promiscuidade do público e do privado vira uma coisa só, né? Realmente, essa é uma das questões que o cidadão tem que se preparar para discutir, conversar sobre isso. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né, professor? Chamando atenção para os problemas que existem, são reais. A gente abre a porta aqui para a rua, a gente já começa a ver problemas, existem muitos e é por aí. Olha, por exemplo, aquela passarela que fizeram no asfalto de frente ao poupa-tempo e que fizeram uma também perto do HB. É a lombofaixa. A lombofaixa já está tendo em São Paulo e antes da lombofaixa está escrito: dê preferência ao pedestre atravessando essa lombofaixa. Aqui não puseram. Então, às vezes eu estou no mercado, vou atravessar a rua, eu tenho que esperar alguém resolver parar, porque eles não param. Não tem orientação, não tem um policial lá para orientar, não tem nada. Então, é uma questão de conscientização. Fazer as coisas pela metade. É igual o negócio do farol alto na estrada. Eu não vi nenhuma propaganda das estradas dizendo que tem que ligar o farol, que agora a lei está funcionando de novo, porque ela já existia antes. Ela foi esquecida e depois agora ela foi reativada como uma lei nova. Não precisava falar que era lei nova. Essa lei já existe há muito tempo, há 40 anos. Na estrada tem que estar com o farol ligado. Nos Estados Unidos, você liga o automóvel, já liga o farol. E agora aqui já está até vendendo um kit para isso, para você não ser multado. Mas não tem nada que orienta. O guarda está louco ali para multar a gente que passa com o farol apagado por esquecimento. Porque ninguém está orientando a ninguém. Tá certo. Eu queria, antes de terminar o programa, daqui a pouco a gente, já estamos nos aproximando do final do nosso programa, daqui a pouco temos que encerrar o programa. Mas é muito bom conversar sobre isso, deixar o doutor Jorge à vontade para fazer as suas considerações aí, nesse tempo que nos resta, doutor. Nós estamos tentando trazer pessoas do gabarito da professora para que enriqueça o programa. Claro. Como todo mundo, eu tenho minhas limitações. E quanto mais pessoas deste gabarito vierem aqui nos ajudar, nós vamos tentar ajudar essa cidade, que para nós é muito importante. Nós, no futuro, talvez não estaremos mais aqui, estaremos para um outro mundo. Mas os nossos filhos e netos precisariam desfrutar uma cidade melhor que nós estamos desfrutando hoje. A professora Delcimar, antes de a gente começar o nosso programa, estava nos dizendo que tem participado de um grupo de trabalho sobre mobilidade urbana que teve ontem reunido tratando de assuntos relacionados com o metrô de São Paulo, é isso, professora? Isso. Se já está difícil resolver as coisas aqui em Rio Preto, imagina numa cidade com nível de complexidade de São Paulo, né? Com certeza. Mas a gente estava discutindo sobre o transporte intermodal, como é que faz essa transição, né, da pessoa que sai do metrô. Ao contrário, sai de casa, pega um ônibus, vai até uma estação, às vezes um terminal de metrô, ou às vezes num outro terminal de ônibus. Então, como que isso se dá? Como deve ser descentralizado? Foi essa discussão, porque o metrô é numa escala metropolitana muito grande, e eles têm lá um investimento, diz que agora está meio paradinho, estão privatizando boa parte, mas enfim, essa é uma questão lá de São Paulo, que não está aqui. Tem essa transição, essa utilização de diferentes modais, né? Às vezes o motorista, o trabalhador sai de casa, às vezes com o próprio automóvel, para em algum lugar, pega um metrô, chega em outro lugar, pega um ônibus, é aí que ele chega até o trabalho dele. Essa transição tem funcionado? Tem havido incentivos, né? O cartão que vale para um e outro modal, etc., que acaba sendo econômico para as pessoas, etc.
o foco tem sido esse, né? As pessoas têm até economizado em função disso. Né? É mesmo, porque tem os trens metropolitanos também. Então, assim, é uma rede metroviária e ferroviária muito grande, São Paulo, e mesmo através do ônibus, né? Então, a tarifa, com certeza, ajuda, a tarifa única ajuda as pessoas, mas também eles correm com o mesmo problema que a gente tem aqui, das distâncias, que as pessoas poderiam estar se deslocando muito mais próximas, que também há esse descompasso entre plano de mobilidade ou metroviário, sem considerar o desenvolvimento da cidade. Programas habitacionais, por exemplo, longe do centro, não há programa de mobilidade que consiga resolver vícios como esse, né, que as coisas começam erradas já. É, né? Correr atrás do prejuízo. Sem dúvida. Professora, eu queria agradecer muito a sua presença, a professora Delcimar Teodósio, arquiteta e urbanista, pela sua participação em nosso programa. Desde já a senhora está convidada a voltar outras vezes aqui para a gente continuar conversando sobre assuntos tão importantes e relevantes quanto esses que a gente conversou hoje. Muito obrigado pela presença, tá certo? Eu que agradeço, fico feliz que tem um espaço desse para se debater, que é importante que as pessoas se conscientizem e participem cada vez mais desse canal. Doutor Jorge, muito obrigado mais uma vez. Vamos continuar insistindo, né? Malhando em ferro frio, né? Temos que melhorar essa cidade, senão vai piorar cada vez mais. Tá certo. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou aí em sua casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.